O maior segredo não é que existam 7 céus, mas que quase ninguém pergunte por que um homem foi autorizado a atravessá-los. Gershom Scholem. E se eu dissesse que a Bíblia conta apenas o início da história? Mas existe um antigo manuscrito que afirma revelar o caminho que Enoque percorreu depois de desaparecer da Terra? Você provavelmente já leu aquelas poucas linhas em Gênesis. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado porque Deus o tomou para si. Mas a pergunta permanece há milhares de anos. Para onde ele foi? E se essa resposta nunca tivesse sido completamente esquecida? Apenas mantida longe da maioria das pessoas? Existe um livro antigo, preservado durante séculos em manuscritos orientais, que descreve algo extraordinário. Enoque sendo conduzido através de 7 céus, cada um mais impressionante que o anterior, até chegar diante do próprio trono de Deus. Mas essa não é apenas uma história sobre uma viagem celestial. É um relato que fala de anjos aprisionados, regiões invisíveis, portais entre os céus, registros da criação, seres que governam o universo, e uma transformação tão profunda que, segundo esse texto, Enoque deixou de ser apenas um homem. Durante séculos, esse manuscrito permaneceu praticamente desconhecido no Ocidente. Muitos o chamaram de apócrifo. Outros o consideraram perigoso. E há quem acredite que ele preserva uma das descrições mais detalhadas do mundo celestial já escritas fora do cânon bíblico. Mas aqui surge uma pergunta ainda mais inquietante. Se esse relato existia tão próximo da época do cristianismo primitivo, por que quase ninguém fala sobre ele hoje? Será que ele contém apenas simbolismos ou ecos de uma tradição muito mais antiga do que imaginamos? Ao longo deste vídeo, vamos percorrer cada um dos 7 céus descritos nesse antigo livro, compreender o que Enoque afirma ter visto em cada nível e descobrir por que sua jornada termina diante de um trono que nenhuma criatura comum poderia contemplar. E talvez, quando chegarmos ao 7º céu, você perceba que o maior mistério nunca foi o lugar para onde Enoque foi levado, mas aquilo em que ele se tornou depois de voltar. Existe um detalhe na Bíblia que passa despercebido pela maioria das pessoas. Em uma longa genealogia onde todos os homens vivem, envelhecem e morrem, um único nome rompe completamente o padrão: Enoque. A narrativa é surpreendentemente curta. Ela não descreve uma batalha, não registra um milagre diante de multidões e nem relata sua morte. Apenas afirma que Enoque andou com Deus e de repente deixou de existir entre os homens porque Deus o tomou para si. Poucas palavras, mas perguntas quase infinitas. Para onde ele foi? O que realmente significa Deus o tomou? Por que justamente Enoque recebeu um destino diferente de todos os outros patriarcas? Durante séculos, essas perguntas permaneceram envoltas em silêncio. O texto bíblico não explica o caminho percorrido por Enoque nem descreve aquilo que seus olhos contemplaram. É como se uma porta tivesse sido aberta apenas por um instante e logo em seguida fechada novamente. Mas alguns antigos escritores acreditavam que aquela porta nunca permaneceu totalmente fechada. Entre os manuscritos preservados ao longo da antiguidade existe um texto conhecido como o Segundo Livro de Enoque, também chamado de Livro dos Segredos de Enoque. Segundo essa tradição, o desaparecimento de Enoque não foi simplesmente uma retirada da Terra. Foi o início de uma jornada por uma realidade que poucos sequer imaginavam existir. O relato afirma que tudo começou de forma inesperada. Enoque já havia vivido 365 anos quando, durante a noite, 2 seres de aparência indescritível surgiram ao lado de seu leito. Seus rostos brilhavam como o próprio sol, suas vestes irradiavam luz, e sua presença era tão intensa que qualquer homem comum teria sido consumido pelo medo. Eles não vieram para anunciar uma profecia. Também não vieram buscar sua alma após a morte. Vieram buscá-lo vivo. Sem compreender o motivo,
Enoque é colocado sobre as asas desses mensageiros e elevado para além do céu que os olhos humanos conseguem contemplar. A terra começa a desaparecer abaixo dele, enquanto uma nova realidade se abre diante de seus olhos. É nesse momento que a narrativa deixa de parecer uma simples história antiga e assume um tom quase impossível de ignorar. Segundo esse manuscrito, o universo não era composto por apenas um céu. Existiam 7. Cada um com funções diferentes, cada um habitado por seres distintos, cada um guardando segredos que jamais seriam revelados à humanidade comum. Não se tratava de uma subida simbólica. Era uma ascensão gradual, como se cada céu fosse um novo nível de uma criação cuidadosamente organizada, aproximando Enoque cada vez mais da presença do próprio Deus. Imagine um viajante atravessando sucessivas portas de um imenso palácio. Atrás de cada porta existe um ambiente completamente diferente do anterior, onde as leis conhecidas deixam de fazer sentido. O primeiro passo desperta curiosidade. O segundo provoca admiração. Mas quanto mais alto ele sobe, mais evidente se torna que nenhum ser humano foi criado para contemplar aquilo. E talvez seja exatamente por isso que esse relato desperta tanto fascínio até hoje. Porque ele não tenta responder apenas para onde Enoque foi. Ele sugere algo muito mais perturbador. Talvez o verdadeiro mistério nunca tenha sido a existência dos 7 céus. Talvez o maior mistério seja descobrir por que um homem foi autorizado a atravessá-los, enquanto todos os outros permaneceram olhando apenas para o céu que existe acima de suas cabeças. Antes de continuar, eu tenho algo importante para te contar. Documentos antigos revelaram uma técnica mental que foi mantida em segredo por mais de 1500 anos, supostamente retirada da própria Bíblia. Ela vem sendo usada por pessoas influentes para acessar um nível de consciência e manifestação que vai muito além dos métodos comuns. Hoje, estudos científicos demonstram que essa técnica realmente provoca alterações específicas no padrão de atividade cerebral, o que confirma sua eficácia. Como o conteúdo pode ser sensível para algumas plataformas, decidimos postar o vídeo completo ensinando tudo apenas em nosso site oficial. O acesso está no QR Code que aparece na tela, ou clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Imagine por um instante que tudo aquilo que você vê quando olha para o céu seja apenas a superfície de uma estrutura muito maior. Nós observamos nuvens, estrelas, chuva e neve como fenômenos naturais. Mas o antigo relato atribuído a Enoque descreve algo completamente diferente. Segundo essa narrativa, ao atravessar o primeiro céu, ele não encontrou apenas um espaço vazio iluminado pela luz do sol. Encontrou um imenso reino de organização, onde cada elemento da criação parecia possuir um propósito cuidadosamente estabelecido. Ao entrar nesse primeiro nível celestial, Enoque contempla um oceano tão vasto que nenhuma água da terra poderia ser comparada a ele. Não era um mar comum, mas uma extensão que separava o mundo humano das regiões superiores. Era como se estivesse cruzando a fronteira entre duas realidades. Ali também estavam seres encarregados de manter a ordem dos astros. As estrelas não apareciam como simples pontos luminosos espalhados pelo universo. Cada uma fazia parte de um sistema cuidadosamente organizado, supervisionado por seres celestiais responsáveis por preservar seus movimentos e garantir que tudo permanecesse em perfeita harmonia. Mas o que mais impressiona não são os anjos. É aquilo que eles guardam. O texto descreve enormes depósitos destinados à neve, ao gelo, às nuvens, à névoa e ao orvalho. Tudo permanecia armazenado como se aguardasse o momento exato para ser liberado sobre a terra. Essa imagem pode parecer estranha para a mente moderna. No entanto, ela transmite uma ideia poderosa. Nada acontece por acaso. Cada gota de chuva, cada neblina ao amanhecer, cada floco de neve,
tudo estaria sob uma administração invisível. É uma maneira antiga de afirmar que existe ordem onde os olhos humanos enxergam apenas fenômenos naturais. Quanto mais Enoque observa aquele lugar, mais percebe que o universo funciona como um grande reino, onde cada detalhe possui guardiões, responsabilidades e limites perfeitamente definidos. Nada está abandonado ao acaso. Nada acontece sem propósito. É como entrar nos bastidores de uma gigantesca peça de teatro. Da plateia vemos apenas o espetáculo acontecendo. Mas por trás das cortinas existe uma equipe inteira coordenando luzes, movimentos, entradas e saídas para que tudo aconteça no instante certo. Talvez essa seja a principal mensagem do primeiro céu. Aquilo que chamamos de natureza pode esconder uma ordem muito mais profunda do que imaginamos. E se o primeiro nível da criação já revela uma estrutura tão impressionante, surge uma pergunta inevitável: o que poderia existir acima dele? Porque, segundo a jornada de Enoque, aquilo que ele acabara de contemplar era apenas o começo. O primeiro céu não era o destino final. Era apenas a porta de entrada para mistérios que fariam até mesmo os anjos permanecerem em silêncio. Depois de contemplar a perfeita organização do primeiro céu, Enoque provavelmente imaginava que os níveis superiores seriam ainda mais luminosos e majestosos. Mas o que encontrou em seguida foi exatamente o oposto. À medida que ascendia, a luz começou a desaparecer. O brilho que envolvia o primeiro céu deu lugar a uma escuridão profunda, diferente de qualquer noite conhecida na Terra. Não era apenas a ausência de luz. Era uma atmosfera pesada, silenciosa e marcada por uma sensação constante de espera. Ali não existiam jardins. Não havia cânticos, nem celebração. O segundo céu era um lugar de confinamento. Foi nesse ambiente sombrio que Enoque viu algo que jamais esperava encontrar. Seres que um dia estiveram entre os servos de Deus, mas que agora permaneciam presos, aguardando um julgamento que ainda não havia acontecido. Segundo essa antiga tradição, eram anjos que haviam abandonado a missão para a qual foram criados. Em vez de permanecerem fiéis ao propósito original, escolheram seguir a própria vontade. O resultado não foi uma destruição imediata, mas uma condenação marcada pela espera. Esse detalhe muda completamente a atmosfera da narrativa. O castigo não acontece em meio ao fogo ou à violência. A punição é a expectativa. Imagine saber que uma sentença inevitável virá, mas não conhecer o dia, nem a hora. É viver sem futuro, sem esperança de escapar, sem qualquer possibilidade de voltar atrás. Essa talvez seja uma das imagens mais inquietantes de toda a jornada de Enoque. O tempo parece ter parado naquele lugar. Os anjos permanecem suspensos entre o passado que perderam e o julgamento que ainda os aguarda. É como observar uma árvore seca no meio de uma floresta viva. Ela continua de pé, mas já não cresce, não floresce e não produz frutos. Apenas permanece ali, lembrando constantemente a consequência de uma escolha. Então acontece algo inesperado. Ao perceberem a presença de Enoque, aqueles seres fazem um pedido. Eles suplicam que ele interceda por eles. É uma cena impressionante. Seres espirituais dirigindo-se a um homem mortal em busca de ajuda. Por um instante, toda a lógica parece se inverter. Enoque, assustado, responde com sinceridade: como poderia um ser humano orar por anjos? Quem era ele para fazer isso? Nem mesmo sabia para onde estava sendo levado. Sua resposta revela humildade, mas também mostra que ele ainda desconhecia a dimensão da missão que estava prestes a receber. Sem perceber, Enoque já havia sido escolhido para atravessar regiões onde nenhuma outra pessoa tinha entrado viva. E aquela conversa no segundo céu funcionava como um prenúncio. Mais adiante, sua posição diante do próprio Deus mudaria completamente.
Mas naquele momento ele era apenas um viajante tentando compreender um universo muito maior do que tudo o que conhecia. O segundo céu deixa uma lição silenciosa. Nem toda queda acontece de forma instantânea. Às vezes, ela começa quando alguém acredita que pode substituir a vontade de Deus pela própria. E talvez seja exatamente por isso que esse lugar existe na narrativa. Não apenas para mostrar o destino daqueles que se rebelaram, mas para lembrar que até mesmo os seres mais elevados não estavam acima da responsabilidade por suas escolhas. Enquanto Enoque deixava para trás aquele cenário sombrio, uma nova porta começava a se abrir diante dele. E o contraste seria absoluto. Depois da escuridão, surgiria um lugar que muitos acreditam ser o próprio Jardim do Éden. Existe uma ideia profundamente enraizada na mente humana, a de que o bem e o mal ocupam lugares completamente separados, distantes um do outro. De um lado, imaginamos um paraíso inalcançável. Do outro, um lugar reservado ao sofrimento. Mas antigos relatos apresentam uma visão muito mais surpreendente. Nesse nível da criação, as duas realidades existem lado a lado. Ao atravessar esse domínio celestial, surge uma paisagem de beleza impossível de ser traduzida por palavras humanas. O ar parece carregado de vida. Cada árvore está completamente florescida e, ao mesmo tempo, repleta de frutos maduros, como se naquele lugar o tempo deixasse de existir. Não há estações, não há desgaste, tudo permanece em perfeita plenitude. No centro dessa paisagem encontra-se a árvore da vida, símbolo da comunhão perfeita entre a criação e seu Criador. Dela fluem rios descritos de maneira extraordinária, correntes de mel, leite, azeite e vinho, espalhando abundância por toda parte. Cada elemento transmite a ideia de provisão, paz e eternidade. Ali não existe ansiedade, não existe medo, nem a preocupação constante que domina a existência humana. Tudo parece respirar em perfeita harmonia. Seres luminosos permanecem nesse jardim em adoração contínua, não por obrigação, mas porque naquele ambiente a própria existência se transforma em louvor. O silêncio não é vazio, é plenitude. A luz não apenas ilumina, ela transmite uma sensação de pertencimento impossível de encontrar no mundo material. Mas então acontece algo inesperado. Basta mudar a direção do olhar, sem uma longa viagem, sem atravessar outro universo. Apenas alguns passos além da região de paz, surge uma realidade completamente diferente. O cenário muda abruptamente. A vegetação desaparece. O calor acolhedor dá lugar ao fogo intenso. A serenidade é substituída por um ambiente marcado pela dor, pela separação e pelas consequências das próprias escolhas. Rios de fogo percorrem aquele lugar enquanto regiões cobertas por gelo e escuridão revelam uma justiça que não pode ser ignorada. Não existe confusão entre esses dois espaços. Cada um representa o destino construído pelas decisões tomadas ao longo da existência. Essa proximidade impressiona. O paraíso e o lugar do juízo não aparecem como mundos infinitamente distantes. Estão separados por uma fronteira extremamente pequena, quase como se a eternidade fosse definida por uma única direção escolhida. A imagem é poderosa porque desafia nossa forma habitual de pensar. Quantas vezes acreditamos que pequenos desvios não têm importância? Quantas decisões parecem insignificantes no momento em que são tomadas? No entanto, toda estrada começa com um único passo. Toda grande distância nasce de uma pequena escolha repetida inúmeras vezes. Talvez seja exatamente essa a mensagem escondida nesse cenário. A eternidade não começa depois da morte. Ela começa na direção que escolhemos seguir hoje. Cada pensamento alimentado, cada atitude cultivada, cada verdade aceita ou rejeitada. Tudo contribui silenciosamente para formar o caminho que percorremos. O terceiro céu não apresenta apenas duas paisagens opostas.
Ele funciona como um espelho da própria condição humana. Dentro de cada pessoa existe uma batalha constante entre aquilo que conduz à vida e aquilo que afasta dela. E enquanto essa reflexão permanece ecoando, torna-se evidente que a jornada ainda está longe do fim. Porque acima desse jardim e desse lugar de juízo, existe outro domínio, onde não são mais as almas que ocupam o centro da narrativa, mas o próprio funcionamento do universo. Depois de atravessar os 7 céus descritos nesse antigo manuscrito, fica uma pergunta que continua ecoando através dos séculos. Essa jornada foi apenas uma visão simbólica ou um vislumbre de uma realidade que a maioria de nós jamais perceberá? Independentemente da resposta, a história nos lembra que existe muito mais entre o céu e a terra do que nossos olhos conseguem enxergar. Talvez o maior ensinamento não esteja nas paisagens celestiais, nem no trono ou nos anjos, mas na transformação daquele que buscou caminhar com fidelidade antes mesmo de conhecer os mistérios do alto. Afinal, todo grande encontro com o divino começa muito antes da chegada ao céu. Ele começa na direção que escolhemos seguir enquanto ainda estamos aqui. Quero agradecer sinceramente por você ter permanecido comigo até este momento. Em um mundo onde quase tudo é consumido às pressas, dedicar seu tempo para refletir sobre temas como este demonstra algo raro: o desejo de compreender além da superfície. Independentemente de como você interpreta esses antigos relatos, eles continuam despertando perguntas que atravessam séculos e desafiam nossa compreensão sobre a realidade, a espiritualidade e o propósito da existência. Espero que esta jornada tenha ampliado sua perspectiva e despertado em você a curiosidade de continuar buscando conhecimento com discernimento, sabedoria e mente aberta. Muito obrigado por fazer parte desta caminhada. E não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para descobrir como líderes e celebridades vêm utilizando essa técnica ancestral para manifestar objetivos com precisão e por que ela foi deliberadamente censurada durante séculos. Se este vídeo trouxe uma nova perspectiva para você, deixe o seu gostei, pois isso ajuda o YouTube a recomendar este conteúdo para outras pessoas interessadas em história bíblica, arqueologia e textos antigos. E se ainda não faz parte do canal, inscreva-se e ative o sino de notificações. Nos próximos vídeos vamos continuar explorando manuscritos esquecidos, livros apócrifos, descobertas arqueológicas e mistérios das escrituras que poucas pessoas conhecem. Muito obrigado por assistir. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo.